Isaías 42, versículo 1, 2, 3 e 4. 1 ao 4. Vamos ler. Tem um tema no meu aqui, diz assim: o servo do Senhor. 42, 1. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O foco da pregação é esse agora. A cana trilhada ou quebrada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. 4. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Lê também comigo aqui, para você entender o 6 e o 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías, ele é um profeta messiânico. O que quer dizer isso, irmãos? Profeta messiânico. Ele é um homem que muito tempo antes de Jesus vir, ele já profetizou, já declarou que o Messias viria de uma virgem, que ele viria de uma mulher que seria virgem, que ele viria em Galileia. Em 53 profetiza sobre o teu sacrifício na cruz, que ele seria ferido para que nós fôssemos curados. Então, há muito tempo antes de Jesus pisar na terra, o profeta messiânico, o profeta Isaías, já vai profetizar sobre Cristo, sobre a vinda do Messias. Quer dizer, a luz do mundo viria para os homens. Amém? Então ele vai profetizar, declarar de que Jesus viria de uma virgem na Galileia, seria luz para os gentios. Sobre o teu sacrifício, ele vai relatar algumas atitudes que Jesus iria ter com o seu povo. Isaías fala assim, no 3, que ele viria. Quem viria? Quem? Jesus. Ele viria. E qual seria uma das atitudes de Jesus Cristo? Ele não iria esmagar a cana quebrada, ele não iria apagar o pavio que fumega, ele não iria fazer o que com a cana? Esmagar a cana que já estava quebrada, e ele não iria apagar o pavio que fumega, irmão, fumega. Então aqui seria a atitude que Jesus teria. Agora olha isso para você entender. Quando Cristo é falado aqui, Isaías fala assim, ele não vai amassar a cana que já está quebrada. Será que Isaías quer dizer sobre uma cana física ou é sobre outra coisa? Será que é a cana mesmo ou a cana simboliza outra coisa? Vamos lá. Salmos 1 diz assim que o homem justo, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que medita na palavra de dia e de noite,
ele será plantado como uma árvore, como uma árvore, e no tempo certo dará os seus frutos. Então aqui em Salmos, o homem é comparado com o quê? Uma árvore. Então a simbologia é que o homem é comparado a uma árvore. Então quando Isaías fala que ele não vai terminar de esmagar a cana que já está quebrada, o que seria a cana? As pessoas, o povo. Então quando ele fala assim, Jesus Cristo vai vir e ele não esmagará a cana que já está quebrada. Então a cana significa quem? As pessoas. Reparem, quando Jesus veio à terra, antes de ele vir, aliás, houve 400 anos ou 430 anos de silêncio de Deus. Deus não falava mais com ninguém. O último profeta que Deus usou foi Malaquias. Ali, por um longo tempo, encerrou a voz de Deus. Para mim, esse foi o pior tempo da Bíblia, onde Deus não usava ninguém. Um tempo de dor, a qual a Bíblia nem cita. É um tempo que Deus se calou. Deus não usava mais ninguém durante 400 a 430 anos. E Deus envia Malaquias para dizer: vai vir um mensageiro meu. Esse mensageiro, ele vai preparar o caminho para o Senhor, para que o povo se preparem para a vinda de quem? Do Messias, de Jesus Cristo. Então em João 23 fala assim, João Batista fala assim: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então aqui Malaquias falou: eu vou enviar um profeta que vai preparar o caminho para a vinda de quem? Do Messias, de Jesus. E quem é este homem? João Batista. Ele vai começar a anunciar sobre o reino de Deus, sobre o que está próximo o reino de Deus. Arrependam-se, pois próximo está o reino. João Batista vai preparar o caminho para a vinda do Messias. Jesus nasceu como predito, a luz do mundo chegou, a alegria reinou, porque nasceu o Salvador do mundo, nasceu o menino Jesus, aquele que seria o Salvador das nossas vidas, aquele que iria nos comprar de uma vez por todas, aquele que veio resgatar os perdidos, aquele que veio ajudar os fracos, aquele que veio se importar com os desvalidos, com os miseráveis pecadores. Mas quando Jesus cresceu, como vivia o povo na época? Vamos meditar comigo. Quando Cristo cresceu, ele nasceu, ele cresceu. Como que era o povo na época? Como eles viviam? Lembra de Jesus? Onde ele estava, havia muitos o que atrás dele? Coxo, não é? Coxo era levado, paralítico, sim ou não? Sim ou não? Cegos, surdos, mudos, pessoas enfermas. Vai ler na Bíblia que você vai ver que aonde ele passava, o povo estava tomado por enfermidades. Porque se hoje está ruim, irmãos, com os médicos que temos, imagina antigamente, a qual cresceu muito, a medicina, sim ou não? Cresceu muito. Hoje, comparado com antes, é bem diferente. Então este povo
estava sofrendo, este povo estava enfermo, este povo estava doente, coxo, paralítico, cego, mudo, cheio de enfermidades. E o que a irmã falou que eu vou pregar. Como assim, irmã? Quando a enfermidade toma nosso corpo, nós ficamos quebrados, sim ou não? Quando vem a má notícia do médico, você está com câncer, você está doente, você está enfermo. O que acontece conosco? Vamos falar a verdade? Aqui não tem mentira. Nós ficamos quebrados. É normal isso. Ninguém vai se alegrar com uma enfermidade. Ninguém vai se alegrar em estar enfermo. Ninguém vai se alegrar nisso. Então, na época que Cristo veio, estavam esses homens totalmente despedaçados. Quem aqui nunca perdeu um ente querido e se encontra despedaçado também? Então, nós somos como esses homens. Se não somos quebrados pela enfermidade, pastor, eu não estou enfermo, eu estou com saúde, viu, irmã Cida? Mas eu perdi um familiar meu, eu estou quebrado até hoje. Eu perdi um parente meu e eu estou quebrado, pastor, até hoje. Ninguém sabe, mas eu estou quebrado. Hoje eu entrei aqui quebrado, porque eu lembrei de um familiar meu, de um parente meu. Eu estou quebrado, eu estou despedaçado. Olha meu corpo, eu estou totalmente pleno, cheio de saúde, mas eu estou totalmente quebrado. Assim como este povo estava quebrado. Essa é a sua situação hoje, talvez. Quebrados. Outra situação desse povo. Olha o que diz em Mateus, não abre não, tá? Mateus 4,16. Escute. O povo que estava ou jazia assentado em trevas. O povo estava onde? Assentado em... Acostumaram já estavam acostumados com o nível do pecado, já se renderam ao pecado, estavam assentados nas trevas. Viu grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, viram grande luz, raiou grande luz. O que quer dizer isso aqui? Além de estar enfermos, além de estar doentes, coxos, cegos, doentes, mudos, surdos, problemas familiares, problemas em casa, problemas conjugais, agora há um problema maior, que é o que? O pecado. Nenhum problema maior que seu pecado. Você reclama tanto dos seus problemas, mas o maior problema é o seu pecado e o meu. Então aqui esses homens estavam assentados nas trevas. Repare que eles estão enfermos, totalmente quebrados. Estão quebrados pelo pecado. O pecado quebrou o povo da Galileia, que estavam arrebentados. O pecado, irmão, faz isso. O pecado nos arrebenta, nos quebra. Se você for ler Oséias, se eu não me engano, capítulo 14, ele vai dizer: ó Israel, pelos teus pecados vocês têm caído. Vocês estão quebrados por causa dos seus pecados. Vocês estão nessa situação terrível, totalmente quebrado, despedaçado, por causa dos seus pecados. Então repare, Jesus veio, como disse quem? Isaías, não é isso? Ele viria, a profecia começa a se cumprir. Ele veio, e quando ele veio, qual que era a situação do povo? Doentes, enfermos, coxos, mudos, cegos, problemas em casa, problemas familiares, e o maior problema agora, estão assentados
nas trevas, na região da sombra da morte. Só que a boa notícia é: a luz raiou, a luz brilhou, a luz chegou para os homens. Aonde estavam as trevas, homens assentados nas trevas, raiou grande luz. Assim éramos nós, amados. Eu estava assentado nas trevas, totalmente aceitando as trevas na minha vida. Só que a luz raiou, a luz brilhou em meio às trevas. Então essa era a situação que o povo estava, quebrado em pecado, quebrado pela enfermidade. Amém? Então esses homens estavam como? Quebrados, cansados, abatidos, oprimidos pela enfermidade, pelo pecado, pelo erro. Então eles eram como canas? Como? Pode falar, mas isso mesmo. Como canas quebradas. Era como Cristo olhasse para um canavial, pastor Érico. Sabe um canavial bem grande? Ali os ventos batem bem forte e derrubam as canas. Elas caem no chão ali, e ali não presta mais para nada. O agricultor não vai usar mais. Ali só presta para serem pisadas pelos homens e jogarem fora. Não dá mais lucro para o agricultor, não vale mais nada. Então quando Cristo veio à terra e começou a fazer a obra do Senhor Deus, Ele começou a ver canas rachadas. E quem que eram as canas rachadas? Os enfermos, os doentes, aqueles que estavam sem esperança, aqueles que estavam em pecado, assentados nas trevas. Esses eram as canas quebradas que Isaías profetiza. Fala, ele não vai amassar, ele não vai esmagar a cana que já está quebrada. Ele não fará isso. Por que ele não fará isso? Porque ele veio para dizer para a cana quebrada isso, Ele veio não para esmagar a cana que já está ali em pedaços. Talvez é o teu caso, você entrou aqui em pedaços. Como eu disse antes, perca de familiar, problemas na família, divórcio, desemprego, enfermidade. Vocês se encontram como canas quebradas. Só que Jesus não vai terminar de esmagar você. Essa é a boa notícia. Ele não fará isso, porque Ele veio para dizer para as canas rachadas assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Repare que o papel de Jesus é aliviar a cana quebrada, é socorrer, é levantar, não é lançar fora. Escuta, meu irmão, essa cana só tinha um jeito para ela, lançar fora. Mas Jesus não irá lançar, não vai terminar de esmagar a cana que já está quebrada. Então Isaías vai declarar sobre como Cristo vai agir quando vir à terra. Quer dizer, com bondade. Sabe as canas quebradas? Sabe? E outra, eu vou te falar mais. Sabe o lugar que tem mais cana quebrada? É dentro da igreja. Sabia disso? O lugar que tem mais pessoas quebradas é dentro da igreja. Só que Jesus está aqui hoje, como Jeremias disse que Ele viria, e Ele veio. Ele está aqui, e Ele veio para tratar com você, cana quebrada, ou cana rachada. Ele tinha tudo para lançar você fora. Ele tinha tudo para terminar de esmagar a cana que já está quebrada. Mas pelo contrário, Ele está aqui para levantar a cana novamente e colocá-la de pé,
Vamos aplaudir o Senhor por isso. Aqui, meu irmão, hoje nessa noite, eu posso enxergar algumas canas quebradas. É tremendo isso, né, pastor Érico, pastor Tarcísio? Eu posso ver algumas canas quebradas aqui. Aqui é um canavial. E olha uma cana quebrada ali, ó, outra ali. São como canas quebradas, totalmente despedaçadas pelas mazelas da vida, pela má notícia, pela separação, pela morte de um parente, diagnóstico médico. Mas escuta isso, a boa notícia é: Ele não esmagará você, pelo contrário, Ele te ajudará a sair dessa situação. Quer uma prova disso? Teve um homem na Bíblia que andou 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Esse homem chama Pedro. Para ser rápido aqui, tá? Eu ia abrir, mas não vou nem abrir para não dar para pregar a pregação inteira. Mateus 26, 31 adiante. Jesus disse que os discípulos iriam abandonar, que ele seria abandonado porque o pastor seria ferido, que era ele, né? Ele seria ferido lá na cruz, né? Antes da cruz. E as ovelhas seriam dispersas. Iria abandoná-lo. Aí o Pedrão, né? O Pedrão falou o quê? Não. Ainda que todos te deixem, ainda que todos te abandonem, eu não farei isso. Escuta, isso foi em Mateus 26, 31. Ele falou: não, eu não. Todos podem te deixar, mas eu não. Os outros discípulos falaram a mesma coisa. Nós também falamos a mesma coisa: não te deixaremos. Só que aí, aqui está em Mateus 26. Mateus 29, já vem a profecia que Cristo disse que Ele iria negar a Jesus. Não, Pedro, você vai me negar. Pedro: não, todos podem te deixar, menos eu. Em Mateus 26. Agora em Mateus 26, já começa a negação de Pedro. Pedro vai negar que era seguidor de Cristo. E a Bíblia diz que ele começa a chorar muitíssimo após a negação e lembrar da profecia. Que antes que o galo cante 3 vezes, ele negaria Jesus. Após ter negado 3 vezes, o galo vai cantar e Pedro vai lembrar o que Jesus disse, que realmente ele negou a Cristo. E a Bíblia diz que ele vai chorar muitíssimo. Sabe o que quer dizer isso? Ele pecou, sim ou não? Ele pecou ou não? Pedro pecou. Ele negou a Jesus perante os homens. Não, eu não sigo a ele. Não, mas você andou com... Não, eu não sigo a ele, eu não conheço. Negou. Agora está chorando muitíssimo. O pecado esmagou Pedro. O pecado arrebentou com Pedro, que Pedro agora está chorando muitíssimo. Pedro está como uma cana rachada. Jesus morre, como foi predito. Ao 3º dia ele ressuscita. Os discípulos estão em uma casa morrendo de medo, porque o Messias havia morrido. Quem aparece ali ressuscitado? Jesus Cristo. Os discípulos se alegram. Só que Tomé não está ali. A segunda vez Cristo volta ao mesmo lugar. Ali estão os discípulos e se alegram novamente em Cristo.
Só que agora, na terceira aparição de Cristo, Ele vai se apresentar a Pedro e aos pescadores, diante a pesca maravilhosa. Como eu preguei esses dias, Pedro vai tentar voltar à sua velha vida, porque Cristo morreu, ele vai voltar à sua velha vida. Só que Jesus vai atrás de Pedro. Escuta, Jesus que vai atrás do homem. Jesus foi atrás de Pedro. Jesus foi atrás de você hoje, para trazer você aqui cana rachada. Você é uma cana rachada, cana quebrada, porque eu estou assim muitas vezes também. E ali, Pedro está arrebentado. Imagina a mente de Pedro, após ter negado a Cristo, mas ele tenta seguir a sua vida normalmente, mas creio eu que ele nunca mais foi o mesmo a partir dali. Só que Jesus vai até lá. Escuta, Pedro é uma cana rachada. Pedro aqui é uma cana que foi quebrada no meio pelo seu pecado, pela sua negação. Só que Cristo vai até lá, manda ele pescar, jogar rede mais uma vez. Não pescou nada à noite, voltou sem nada. Jesus fala: vai lá, lança mais uma vez a rede. Encheram, que quase o barco não coube de tanto peixe. Jesus, ele vai pegar o pão, pegar o peixe, e eles vão se alimentar ali juntos. Eles vão comer, amém? Está em João 21:14, adiante. Jesus tinha tudo para falar para Pedro: Pedro, não falei para você que você iria me negar? Sim ou não? Pedro, está vendo aí? Eu te falei que você iria me negar 3 vezes, e você não ouviu. Mas pelo contrário, Pedro é uma cana quebrada. Sabe o que ele faz com Pedro? Pedro, vem aqui. Pedro, você me ama? Que tremendo, cara, isso daí, você não está entendendo, é muito forte. Ele vai chegar até Pedro. Pedro está arrebentado, porque é isso que o pecado faz. Pedro é uma cana rachada. Vai lá, Cristo até Pedro. Pedro, vem aqui. Após a refeição, barriguinha cheia, Pedro, vem aqui. Você me ama? Tu sabes que eu te amo, sim. Mais uma vez, Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Te amo. Pedro, tu me amas? Sabes que eu te amo, sim. Então te dou um cargo de confiança mais uma vez. Volta a ser pescador de homens. Apacenta as minhas ovelhas. Olha como ele vai tratar, como ele é gentil, como ele é cuidadoso com aqueles que estão quebrados. Escuta isso. Olha como Cristo vai tratar um homem quebrado. Olha como Cristo vai tratar aquele homem que está despedaçado. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Ele fala: não, você não me ama não, Pedro, você me negou. Pelo contrário, você me ama. Então faz isso, Pedro, volta a pescar homens. Não é para pescar mais peixes, volta a pescar homens. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Olha como ele é gentil com os que caíram. Olha como ele é gentil com as canas quebradas. Isaías, quando for assim, ele não vai esmagar a cana quebrada. Ele quer dizer assim, ele vai tratar com cuidado os que já estão quebrados. Isso eu achei maravilhoso. Pedro negou a Jesus, né? 3 vezes. Nesse ano você negou ele umas 50 vezes. Eu também, com atitude errada minha. Quantas vezes eu me senti com uma cana quebrada, só que ele não me rejeitou, ele não me lançou fora. Outra atitude com uma cana quebrada. Lá em João 8, tem uma mulher que foi pega no ato de adultério. Essa mulher pecou, amém?
Repare que eu falei que o pecado é o maior problema que quebra as canas. E a quem que é a cana? Os homens. E fazem eles serem quebrados. Essa mulher, ela pecou. Ela cometeu adultério. Essa mulher foi levada perante os peritos da lei. Essa mulher estava ali somente com olhares de acusações. Essa mulher agora era uma cana quebrada. Repare, olha para mim aqui, ó, uma cana quebrada. Aí está lá os mestres da lei. Aqueles homens tinham o que na mão? Pedras. Eles queriam acabar de quebrar a cana que já estava despedaçada. Entendeu? Ali estava aquela mulher quebrada pelo pecado. Só que esses homens, eles estão com pedras na mão para terminar de acabar com a cana que já está quebrada. Torcer a cana, acabar com a cana, lançar fora a cana. Só que Jesus fala para eles, resumindo, tá? Para dar tempo. Quem não tiver pecado aí, pode atirar a primeira pedra nessa mulher. Um por um começaram a sair. E Jesus volta para a mulher e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que queriam acabar de derrubar a cana que já estava quebrada? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Repare que ele não terminou de esmagar a cana que já estava quebrada. Pelo contrário, ele levantou a cana, restaurou aquela cana quebrada que era aquela mulher, e deu para ela uma nova vida, uma nova esperança para aquela mulher. Outra coisa eram os discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, 13 adiante. Esses discípulos estavam indo embora contrariados, porque o mestre havia morrido, Jesus Cristo. Estavam decepcionados, quebrados no meio. Só que deixaram tudo para seguir a Cristo. Ele morreu. Esses homens estavam quebrados, despedaçados, deixaram tudo para servir a Cristo, e agora ele está morto. Agora esses homens são como canas quebradas, sem esperança. Mas a Bíblia diz que Jesus vai até o encontro desses homens, e enquanto Cristo fala com eles, eles não reconhecem que é Cristo que está falando com eles. Só que, pastor Érico, ele fala assim: enquanto este falava conosco, nosso coração se aquecia. Repare que essas canas quebradas, mais uma vez, foram completamente restauradas. Ezequiel no vale de ossos secos, ali vai simbolizar os ossos secos com o povo de Israel. Quer dizer, o povo é comparado a um vale, a um cemitério que tem ossos sequíssimos. É comparado a uma árvore, mas também é comparado a canas rachadas. Mas volto a repetir, ele não vai acabar de quebrar a cana que já está despedaçada. Em outras palavras, ele não vai desistir de você. Ele não vai deixar você de lado porque você errou, porque você pecou. E é o que eu vou te falar. Quando você vê alguém, isso que eu vou te falar é importante. Quando você vê algum pastor esmagando as canas quebradas, falando que está fazendo a obra do Senhor, pelo contrário, eles estão fazendo a obra do capeta, de Satanás. Porque o papel de Jesus Cristo, o papel da igreja,
não é esmagar a cana quebrada. E o que eu mais vejo, tios, mãe, o que eu mais vejo são pastores humilhando canas quebradas, são pastores lançando fora, acabando de esmagar aquele homem que pecou, aquele homem que falhou. Enquanto nós não entendermos isso, nós estamos aqui, amados, não para pisar nas canas rachadas, mas para levantá-las, para dizer: ei, vamos até Cristo, pois Ele tem para você descanso para a tua alma cansada. Então, nosso papel de igreja não é esmagar canas quebradas. Se o rapaz pecou, lança fora. Tem igreja, irmãos, que se a pessoa pecou, é lançado fora. Sabe disso, né? Vou nem falar qual igreja que é essa, vocês sabem, quem estuda sabe. Você pecou, é réu de morte, vai embora. Mas Jesus não. Ele não vai terminar de quebrar as canas quebradas. Amém? Vamos ler aqui Isaías 42 ainda, versículo 3. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Diga amém por isso. Olha para mim aqui, por favor, vou terminar daqui a pouquinho já. Hoje é tão fácil, né? A eletricidade, né? Você quer ter uma luz, o que você faz? Só? É ou não é? Né, pastor Tarcísio, ó? Né, Diaconia Rose? Quero a luz aqui, só apertar o interruptor, né, pastor Érico? Ó, acendeu. Outra apagou, é ou não é? Mas nem sempre é assim. Não era assim. Eu não peguei essa época, não, eu não sou, né, dessa época. Mas antigamente, quando não havia eletricidade, as luzes eram lamparinas. Não havia eletricidade. Eram lamparinas. Essas lamparinas eram colocadas azeite dentro delas e um pavio, né, a qual acendia o pavio aqui em cima para ficar chama. Tá entendendo não? Um exemplo, ó. Aqui é a luminária, vou colocar assim para você entender melhor. Aqui põe o pavio, aqui está o azeite. Acende aqui, acende o pavio, e o azeite vai dar o que? Fogo para o pavio, manter o pavio aceso, que vai iluminar toda a casa. Acendia o pavio estava aqui no azeite, e a casa mantinha-se iluminada. Quem entendeu até aqui? Só que a Bíblia trata sobre um pavio que está como? Fumegando. Como eu nunca passei por isso, tive que estudar bastante para entender. Eu nunca vi um pavio fumegando. Eu não sou dessa época. E eu notei que aquele pavio, quando acabava o azeite, aquele pavio começava a se apagar e soltar uma fumaça, que diziam que aquilo lá fedia, aquela fumaça. E ali, bem dizer, aquilo que estava cheio de fogo, né, estava aceso, começou a se apagar, porque faltou azeite, faltou óleo. E só resta fazer o que? Muitas vezes tirar o pavio e jogar fora. Ou então fazer o que? Molhar igual fazem, né? E terminar de apagar o pavio que está fumegando. Quer dizer, já está quase totalmente apagado. Ainda há uma chancinha de esperança de ela ficar acesa. Está fumegando ainda. Mas Jesus não vai fazer isso. Ele não vai terminar de apagar a chama que já está se extinguindo. Entendeu ou não? O que quer dizer com isso? Vai entender melhor agora. Há pessoas que estavam acesas, que estavam totalmente com o seu coração voltado a Deus,
O seu coração era somente para as coisas de Deus, para amá-lo, para ler a Bíblia, para vir aos cultos. Não faltava um culto. Essas pessoas não deixavam um dia de orar, um dia de buscar a Deus, de ler a palavra, de buscar mais. Só que o tempo foi passando e o amor foi se esfriando. O azeite está se acabando. O azeite se acabou. Está no finzinho. Talvez você é um pavio fumegante. Está ali, pastor Érico, dando aquela fumaça, dizendo assim: eu estou morrendo. Está apagando tudo. Não tem mais azeite. Acabou. Acabou minha esperança. Acabou minha vida com Deus. Acabou a minha intimidade com Deus. Deus tinha tudo para terminar de apagar você, mas pelo contrário, Ele não fará isso. Ele não irá apagar o pavio que está fumegante. Pelo contrário, Ele irá acender mais uma vez, irá reaquecê-lo, acender o teu coração, aquecer a chama que está no teu coração. Sabe aquele louvor? Aqueça meu coração. Ele quer fazer isso com você mais uma vez. Então você entrou aqui hoje talvez como esse pavio, está fumegante, irmão. Aquilo que um dia servia para clarear muitas coisas. Você era a luz antes, agora é uma faísquinha bem fraca. Sabe aquela faísquinha, tia, que está quase desvanecendo? Está quase indo embora, pastor Érico. Você olha assim e fala: vai apagar, está apagando, olha lá, está apagando. A dona de casa, muitas vezes, eu estudei isso, lança fora esse pavio, já está fumegando, mas Jesus não vai lançar você fora. Então Isaías vai dizer: Ele virá. E como que Ele virá? Será gentil. Ele será um homem que vai pegar as canas que estão quebradas e vai reerguê-las. Sabe aquelas pessoas que estavam cheios de amor pelo Senhor, hoje estão completamente apagados? Sei, sou eu, é eu, pastor, eu estou assim. Essa palavra é para mim. Eu estou aqui hoje como um pavio que fumega. As minhas forças em Deus estão se esvairando, estão indo embora. Eu não consigo mais buscar a Deus, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força, estou perdendo a alegria da salvação. A boa notícia é: Ele não vai molhar a ponta dos dedos com a língua e apagar o pavio, não. Ele vai reacendê-lo mais uma vez. Ele não vai deixar que o teu fogo, quer dizer, o teu amor por Ele, vá embora, escorrendo pelos seus dedos. Ele vai aquecer o teu coração mais uma vez. Irmão, se anima com isso, irmão. Ele viria para isso. Eu vou falar uma verdade. Olha para mim aqui, pode falar a verdade? Eu sou pastor. Eu sou pastor. Só que o erro de alguns é olhar para mim e falar assim: esse cara aí, ele é pastor, ele é forte. Não, eu sou como uma cana quebrada. Sabia disso? Muitas vezes estou com uma cana quebrada, mas todas as vezes que eu me quebrei, e nenhuma vez Ele me esmagou. Nenhuma vez Ele terminou de me esmagar. Pelo contrário, todas as vezes que eu me senti com uma cana quebrada, Ele me levantou. Todas as vezes que eu me esfriei com Ele, Ele não terminou de apagar aquela faísquinha que havia dentro de mim. Pelo contrário, Ele reacendeu o meu coração mais uma vez. Então, canas quebradas, vocês estão prontos para ser restaurados? Está pronto aí?
Eu sou a cana quebrada. Então nessa noite seja restaurado. Eu sou o pavio que está fumegando. O meu ânimo, as minhas forças então estão indo embora. O meu amor pelo Senhor já não é mais o mesmo. Ele não vai te lançar fora. Pelo contrário, Ele vai aquecer o teu coração mais uma vez. Glória a Deus. Você crê nisso? Que esse é o Messias? Igreja, irmão, é lugar para restauração. É por isso que eu falo assim, ó, se você pecou, irmão, olha para mim aqui. Você pecou, conversa comigo aqui. Não vou te acusar não vou. Porque o papel meu como pastor é falar: cana quebrada, eu também estou quebrado. Vamos nós dois ser restaurados pelo Senhor. Vamos nós três ser restaurados pelo Senhor. Porque a boa notícia do Evangelho é essa. Isaías diz: Ele virá, e Ele virá como? Ele vai sofrer na cruz, sim. Vai vir de uma virgem, vai vir sim. Vai vir na Galileia, vai vir sim. Mas lembre que Ele virá e não irá pisar na cana quebrada, e não irá apagar o pavio que está fumegante. O seu amor não vai escorrer pelos seus dedos hoje. Ele vai aquecer o teu coração mais uma vez. Vamos aplaudir o Senhor e glória a Deus. Irmãos, eu lembrei agora, para terminar, lembrei agora disso que é importante. Jesus, Ele tem alguns gaditas. Sabe o que é gaditas? O pastor sabe, né? São homens guerreiros de Davi, homens de Gate. Esses homens eram homens corajosos. Ó, escuta isso: homens corajosos, homens hábeis com os instrumentos de batalha, prontos para a batalha, homens destemidos, homens guerreiros, homens fortes. Eles tinham como cara de leão. Escuta, esses homens gaditas eram conhecidos como cara de leão. Homens fortes, homens corajosos. Deus tem homens fortes, corajosos? Sim. Deus tem os seus Sansões? Tem. Mas a maioria do seu povo, a maioria deles, são canas quebradas. Tem um gadita aqui, tem um gadita ali, tem um Sansão aqui, mas a maioria deles são canas quebradas. E nessa noite, não se preocupe, não se preocupe, Deus não vai te lançar fora. Amém? Pode aplaudir mais uma vez o Senhor e glória a Deus.